Somos Creditas Benefícios, a primeira carteira de benefícios do RH. Tudo em um só lugar. Implantação rápida e sem burocracia. Parceria estratégica alinhada ao futuro do trabalho. Conheça nosso ecossistema inovador para a sua gestão. Cartão de benefícios flexíveis que vai além dos benefícios. Saldos de VA, VR, premiação e de mobilidade. Educação financeira, conteúdos online exclusivos e gratuitos. Empréstimo consignado, contratação 100% digital sem intermediários. Seguros, saúde, odontológico e vida, com o melhor custo-benefício. Antecipação de salário, sem custos para a empresa. Creditas Store, loja online exclusiva com parcelamento sem cartão de crédito. Previdência privada, sem juros e sem custos para a empresa. Simplificamos os benefícios para você e os seus colaboradores focarem no que realmente importa. Descubra tudo em nosso site. Olá, pessoal, bom dia. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao aquecimento do HR Conference, um evento focado em liderança e RHs, Powered by Creditas. Eu sou a Jéssica Martins, influenciadora digital, trabalho comunicando e educando o mercado de RH e das lideranças também. Hoje estou aqui com o Lucas, da Creditas, para a gente falar um pouquinho sobre como que a gente pode usar os dados e os indicadores dentro da jornada de RH. Lucas, seja muito bem-vindo, obrigada pelo seu tempo. Antes da gente começar a falar desse papo aqui, desse assunto, se apresenta para a gente e conta o que é Creditas, por favor. Claro, bom dia, Jess, bom dia para todo mundo. Obrigado demais pela oportunidade de estar aqui, trocando um pouquinho com vocês, né? Esse aquecimento de um evento muito importante para a gente do meio. Bom, meu nome é Lucas, né? Eu trabalho aqui na Creditas. Hoje eu estou tocando a área de People Analytics aqui dentro da nossa área de People. A gente está aqui tentando construir um mundo muito bom para as pessoas aqui dentro, impactando o nosso negócio, e estou muito animado de poder compartilhar a nossa perspectiva e falar um pouquinho sobre o panorama de People Analytics e dados dentro de People. Muito bom, é um assunto relativamente antigo, né? Se a gente for olhar aí, né, dos papos atuais que a gente tem tido em função de pandemia, saúde emocional, mental, né? A gente tem falado bastante de People Analytics antes da pandemia, mas agora a gente está retornando para entender a maturidade do RH nesse contexto, como que está o mercado, tentar recapitular alguns pontos importantes sobre o que é People Analytics, né? Então, para a gente entender um pouquinho mais, para você que está aí do outro lado querendo entender um pouquinho mais sobre o que é o People Analytics e como usar ele dentro da jornada de RH, com certeza você vai sair daqui com as ideias muito mais, né, muito mais organizadas sobre esse assunto, né, Lucas? E para a gente começar, eu acho que é sempre muito importante dar um contexto. Tem gente que está aqui que sabe o que é People Analytics, que tem clareza e está aqui para aperfeiçoar, e tem gente que não sabe, né? Então vamos começar por aí, né? O que é People Analytics, afinal? Vamos lá, vamos começar. People Analytics, assim, para tirar, né, os jargões técnicos, para tirar o miticismo que existe sobre essas áreas. People Analytics, a gente considera um pouquinho da prática de usar os dados dentro da área de People, né? A gente fala dentro da área de People porque estamos aqui, né, perto dos dados do negócio, mas a gente quer usar os dados da área de People para poder não ser tão reativo e antever, né, necessidades, antever tendências, né, começar a criar hipóteses aqui dentro para entender, bom, a gente tem vários dados, né, Jéssica? A gente aqui acompanha a chegada do colaborador, a gente chama de tripulante aqui dentro da nossa nave, a gente acompanha a jornada do colaborador do começo ao fim, né? Na verdade, a gente nunca gosta de falar de fim, a gente espera sempre que seja um ciclo, né? O colaborador, ele vem, ele tem um contato com a nossa marca, ele passa pelo processo seletivo, a gente engaja ele aqui dentro, ele começa a entregar, né? Depois a gente reconhece, desenvolve, a gente leva a cultura para ele. Então, assim, pô, não faz nada de analítica, mas toda essa interação que a gente tem entre nós e eles, e a empresa como um todo, geram dados. E esses dados, a gente precisa começar a se perguntar qual que é a melhor forma de usar ele, né? É só para anteceder, é para ver uma tendência acontecendo, é para antever problemas, mas também é para criar coisas novas, né? Então, para mim, People Analytics é uma prática de dados de People, de como a gente constrói esses dados, como a gente usa eles para fomentar iniciativas aqui dentro, mas muito importante também, Jéssica, falar que não é só aqui dentro, né? Porque acho que depois a gente vai falar um pouquinho disso. Quando a gente começa a People Analytics, a gente fala, não, é People, como a gente atende, mas as áreas, né, fora daqui, as áreas de negócio, as outras áreas corporativas, como finanças, também usam muitos dados de pessoas no dia a dia, né? Então, eu falo assim, o nosso cliente interno, ele é não só a área de People, mas também são todas as áreas aqui que tem pessoas que fazem o dia a dia, né?
Então, se eu pudesse resumir, é como se a gente usasse os dados para tomar decisões sobre pessoas. Seria isso? Exato, é usando os dados, né, provindo de pessoas e das nossas interações com elas ao longo da sua jornada para tomar ações, para tomar decisões, para criar hipóteses. É justamente um pouquinho disso. Perfeito, muito bom. E como que você enxerga o mercado de People Analytics hoje, né? Você entende que a gente está falando o suficiente sobre isso? A gente consegue enxergar cases importantes sobre People Analytics? O RH, ele está preparado para poder operar, né, o processo, a dinâmica de People Analytics ou não? Vamos lá, vou começar a falar um pouquinho. Eu acho que People Analytics, né, assim como muitas coisas aqui no mundo corporativo, ele vem sendo feito há bastante tempo. Mas às vezes a gente vai mudando o nome, a gente vai mudando a prática e isso acaba sendo uma tendência, né, da onde a gente começa a falar mais. O que eu percebo, Jéssica, são as empresas abrindo mais esses cases e enxergando mais a dinâmica do uso de People Analytics, né? Acho que você falou de um ponto atual importantíssimo. Se há 3 anos atrás a gente falasse que 20% da força de trabalho de São Paulo estaria trabalhando de casa, né? Eu sei que tem um pouquinho mais, um pouquinho menos. Você fala, não, mentira. Então, esses choques buscam com que o People Analytics que funcionava há 3 anos atrás já não é mais o People Analytics de hoje. E a gente tem essa necessidade de conectar dados, né? Eu gosto muito quando a gente fala de nicho, quando empresas de nicho aparecem, para mim é um bom sinal que existe uma procura. Nós vemos empresas de tecnologia focadas em dados de pessoas, e vamos esquecer um pouquinho só o dado, vamos falar do ecossistema de pessoas, né? Do universo de people, das suas ferramentas, dos seus processos. Vemos empresas nascendo, disruptivas, startups focadas na tecnologia de pessoas, e isso é um sinal que existe uma demanda reprimida no mercado ou uma tendência para ser seguida, né? Então, assim, eu vejo isso como um bom sinal, porque é muito ruim também você querer implementar e ficar preso a modos e tradições, ferramentas antigas. Isso, para mim, é um bom sinal, né? E, inclusive, a troca de práticas disso vem ficando mais comum. Sobre os momentos de empresa, eu acho que a gente tem empresas nos seus diversos momentos e diversas características, né? Há 10 anos atrás, a gente tinha muita indústria, o serviço cresceu, aí existem as startups, mas eu resumiria que existem mais ou menos 3 cenários, né, que eu vejo bastante acontecendo até. O primeiro cenário é, sabemos que existe People Analytics, mas será que estamos fazendo o que precisamos fazer? Então, muitas empresas, eu gosto muito de empresas pequenas, né, lá com 50, 100 colaboradores, começam a vir fazer benchmarks, então você percebe que elas estão se antecipando às dores que vão aparecer de expandir uma empresa com muitas pessoas. Existem empresas que já vêm, sim, debatendo People Analytics, mas ainda centralizam muito isso, né? Começam com práticas de análise, coisas mais simples, e já temos empresas falando de fazemos produtos de gente, né? Então, já avançou um pouco ali, a gente já entende que, pô, somos uma área de people, produzimos produto para as pessoas, né? Então, a gente cuida de gente que cuida dos nossos clientes, tá? Então, é um pouquinho disso que a gente vê no mercado, mas acredito que está todo mundo voltando para isso, principalmente em sustentabilidade, né? A gente tem tópicos muito fortes, o wellness, saúde mental, que a gente vê acontecendo, e sem dados, né? Sem uma cultura de análise, a gente não consegue absorver isso e tomar ações. Então, até para fins de produtividade, de bem-estar da população, de colaboradores, a gente precisa ver. Diversidade também é um assunto que envolve muito dado, envolve uma análise um pouco mais rigorosa, que ao invés do o quanto nós somos diversos ou não, como a gente capta isso, né? Então, assim, eu digo que se não estão fazendo, vão precisar fazer. Até porque senão você não cria um ambiente que as pessoas falam, pô, as pessoas se importam, e mais do que usam, tomam ações em cima de dados, né? Então, pô, o que eu falo, o que a minha percepção é usada no final, então eu digo assim, que todo mundo vai fazer um pouquinho de People Analytics, seja em qual maturidade começar, tá? E assim, existem níveis, né, de People Analytics. Logo mais eu quero que você fale um pouquinho sobre a dinâmica, né, sobre os processos e a dinâmica do People Analytics, mas eu costumo dizer que os dados, né, a gente está falando de jornada de RH, mas que os dados, eles precisam ser transversais à jornada do colaborador, né, então a gente precisa usá-los, né, e organizá-los e capturar também os dados de uma forma inteligente de ponta a ponta, né? Então, a gente, como você falou lá no começo, a gente tem dados ali sendo coletados desde o momento de atração até o offboard, até o encerramento do ciclo dessa pessoa na nossa empresa, né? Seja através da entrevista de desligamento ou outras coisas que ele fez ali no decorrer da vida útil dele dentro da empresa. Então, o que a gente faz com isso? E a gente não vai caminhando com os dados nessa jornada, né? Então, eu poderia, por exemplo, uma coisa muito simples,
simples, lá em recrutamento, em processo seletivo, você faz várias análises de quem é aquela pessoa que está sendo contratada para escolhê-la. Para onde é que vão esses dados? Né? Em que momento que a gente compartilha, por exemplo, com a liderança de uma maneira inteligente ou com a área de desenvolvimento de pessoas para que os gaps que foram encontrados ali possam ser desenvolvidos. Porque a gente idealiza uma vaga, por exemplo, né? Mas quase nunca a gente consegue encontrar uma pessoa com 100% das características e fica uma, duas, três coisinhas ali que precisam ser aprimoradas. O que é que a gente faz com isso, né? Como que a gente junta ali essa análise do processo seletivo com o desenvolvimento de pessoas? São dados sendo aproveitados de forma inteligente para poder fazer com que as pessoas produzam mais, performem mais, sejam mais engajadas ou mais felizes trabalhando com a gente, né? Então, por isso que eu acredito, complementando você, que os dados, de fato, eles são transversais e bem importantes para a nossa jornada. Para a gente trazer um pouquinho para a prática, Lucas, assim, por entendimento mais empírico do People Analytics, explica para a gente um pouquinho como é essa dinâmica, né? Como é que é o dia a dia do People Analytics? Quais são os processos que envolvem o People Analytics? Muito bom, Jess. Eu acho que o seu exemplo foi perfeito e eu vou me embasar um pouquinho nele para falar sobre a dinâmica, né? A gente entra em People Analytics dentro de People e a gente começa assim, por onde eu começo? Como que é a minha dinâmica aqui? Como que eu devo fazer? Primeiro você vai entrar, né, num ecossistema que é muito diverso em questões de ferramentas, até pela história, né? A gente nunca desenvolveu nada muito interno, a gente vem comprando, né? Quando eu digo a gente, eu digo as empresas de People têm muitas ferramentas ali externas e você cria um ecossistema. Você falou perfeitamente. Existe uma pessoa entrando na minha empresa. Tá? Quem é essa pessoa? Para onde ela está indo? Como foi o processo? Depois que ela entra aqui, como eu engajo ela? Mas quais são as admissões? Como que foi o acompanhamento dos próximos meses? Então, assim, envolve muito, antes de falar do dado, Jéssica, eu acho que a gente precisa falar do processo. A gente tem que entender a necessidade, né? Então, uma das coisas muito erradas que eu considero numa dinâmica de People Analytics é assim, eu sou um analista, eu vou aqui fazer meus modelos, me dá os dados. Não, que dado que eu estou usando, como esse dado funciona, qual é o ciclo de vida dele, como o recrutamento faz, é a melhor maneira, porque às vezes eu quero analisar o dado e eu não tenho o dado. Então, o que eu posso fazer? Olhar para o processo. Né? Então, assim, essa dinâmica é se ambientar não só na ferramenta, no dado, né? Não só saindo tela preta, linha colorida de código, né? Dado, não, mas a gente precisa olhar para o processo. A gente precisa chamar as pessoas para conversarem, né? A gente tem, assim, pô, como é que a gente faz automatizações entram dentro disso às vezes, entendeu? Então, assim, por exemplo, o reconhecimento, né? Pô, o que tem a ver o reconhecimento lá na frente de uma avaliação de performance com a admissão? Existe uma sinergia aqui, existem admissões que são mais propícias, ou então não. O processo de engajamento que eu apliquei aqui no meio, houve um efeito diferente ali na ponta, né? Essas pessoas depois multiplicam essa cultura. Então, assim, eu digo que é muito de se situar e entender com as áreas da necessidade, sabe? A gente precisa entender o processo, a gente precisa entender quem está fazendo o quê e a dor. Porque às vezes você vai bolar uma solução ali sobre, não, desenha aqui o ideal do ciclo de meritocracia, que depois vai fazer a minha colega Dani Kern vai falar um pouquinho mais disso depois, né? Que ciclo de mas isso tem a ver com a minha empresa? Isso é o que eu quero para a minha empresa? É o que eu quero como People? Essa é a necessidade das áreas, sabe? Então tem um pouquinho disso também. A dinâmica de People Analytics envolve People antes do Analytics. A gente precisa complementar esses processos, justamente esboçando o que você falou, perguntando como uma parte está conectada com a outra. Está conectada da melhor forma possível? Eu preciso inferir outras conexões para chegar nas minhas hipóteses? Né? É um constante quais perguntas eu quero responder, quais hipóteses eu quero testar e o que eu vou fazer com isso. Se eu não voltar e medir de novo e fazer isso ser uma dinâmica viva, eu também vou parar no meio do caminho. E é interessante isso que você trouxe, né? Essa necessidade da gente fazer perguntas certas, entender o problema que a gente está querendo resolver, que isso não é uma particularidade só do processo de People Analytics, isso é deveria ser um raciocínio, um mindset de todo mundo que trabalha em qualquer área, em qualquer lugar. E a gente, como RH, tem essa deficiência, né? A gente, às vezes, sai copiando e colando práticas, sai fazendo, e não entende o porquê a gente está fazendo, né? A gente precisa entender quais são as perguntas que a gente quer responder, os problemas que a gente quer solucionar, como isso tem relação com o negócio, como que isso de fato agrega para o negócio e para as pessoas que ali estão, para então a gente se debruçar e colocar energia e esforço em cima daquilo, né? People Analytics não é diferente. Tudo isso é para a gente minimizar
né, o esforço que a gente está investindo para poder mensurar, organizar ou levantar dados, né? Então, você primeiro tem a pergunta, né? Por exemplo, né? Acho que você trouxe um ponto aí, não sei se eu vou lembrar, vou dar outro exemplo aqui, mas por que as pessoas da área de vendas saem mais do que as pessoas da área de tecnologia na minha empresa? Por exemplo, isso é uma pergunta, isso é um problema que incomoda, que a gente vai criar hipóteses a partir dos dados para poder resolver. Mas isso vale para qualquer outra área, né? Para qualquer outro produto de gente, né? Por que é que eu estou desenvolvendo as pessoas? Por que é que eu tenho que trazer esse talento? Por que é que eu tenho que fazer um processo de onboarding dessa maneira? Por que é que você quer que eu contrate esse treinamento para essa pessoa? Então, a gente precisa ser muito mais questionador e fazer as coisas com muito mais inteligência. Eu acho que o People Analytics, ele traz essa reflexão também, né, Lucas? É bem importante. Você acha que o People Analytics, ele nos ajuda a potencializar o RH ágil, né? A gente fala muito de agilidade no mercado, também no RH, e o People Analytics é uma ferramenta para isso? Olha, Jess, eu acho que não é uma ferramenta, mas é talvez um start. Né? Vamos ali falar um pouquinho de People Analytics, né? Vamos falar ali sobre quem é o perfil do People Analytics. A gente falou sobre estado de maturação, a gente falou sobre o ambiente. Então, assim, a gente começa com uma área que analisa dados. Qual é o perfil inicial que vem para tratar People Analytics? É um analista de dados, né? Uma pessoa com conhecimento e ferramentas para fazer visualizações, para falar, né? Tipo ali, depois a gente talvez pode falar um pouquinho disso, de indicadores, né? Para modelar, para fazer hipóteses um pouco mais complexas. Então, ele é uma pessoa que começa com grandes problemas e vai cortando em pedacinhos pequenos. Quando a gente faz isso, Jéssica, a gente corre o risco de errar, né? Como sempre, a gente levanta uma hipótese, a gente seta um objetivo e a gente precisa usar dados para entender o que é um sucesso, o que é uma validação e o que é um sinal de pilotar e mudar a rota, certo? Então, se a gente vai errar, a gente precisa errar rápido, a gente precisa corrigir a rota rápido, né? Então, assim, a gente precisa quebrar grandes problemas em pequenos problemas. E uma das coisas que eu gosto de falar é que, assim, analytics, né? A gente fala de people analytics. Hoje, na maior estado de maturação, não é só o analytics que existe. O RH já está começando, a área de people, né? Eu lembro já de 1980. A área de people hoje, Jéssica, como a gente falou, ela foi construída com um universo de diferentes ferramentas. Você falou, eu tenho uma ferramenta para recrutamento, eu tenho uma ferramenta para reconhecimento, eu tenho uma ferramenta para pesquisa de clima, eu tenho N ferramentas. Então, assim, esses dados, quando a gente for de processo, não necessariamente eles estão costurados da melhor forma. Isso já traz uma figura de um desenvolvedor, né? Então, a área de people começa a absorver talentos da área de desenvolvimento, pessoas com esses skills de programação, de criar automatizações, porque às vezes o processo para eu chegar no meu dado, ele nem está pronto. É claro, eu não vou deixar de fazer, né? Não é uma cascata, não vou esperar estar tudo pronto. Eu vou pilotar, mas eu vou construindo a base também. Eu também vou construindo o fundamento. Ou seja, eu tenho um perfil de profissional que quebra grandes problemas em pequenos, que está acostumado a falar de tecnologia, isso já vem cheirando a um quê de ágil, né? Então, assim, é a metodologia ágil como a gente conhece no fundamento? Não. Acredito que não é e talvez nunca seja. Mas é os fundamentos da metodologia adaptados para o nosso dia a dia. Eu acho que isso é importante de falar. Senão a gente fica correndo atrás de uma metodologia perfeita que não existe, a gente chega lá e não entregou, né? Mas com isso que eu quero dizer, tá? Você já está trazendo um perfil técnico para cá. Se você falar de produtos, então, que a gente falou, é produto de gente, meu Deus, o que entra aqui? Priorização. Peraí, eu tenho pessoas que produzem análise de dados com base nos processos e desenvolvedores, e ainda tenho pessoas que me ajudam a dimensionar o valor para me priorizar. Juntou priorização com desenvolvimento de errar e acertar rápido e quebrar grandes tarefas em pequenas, você já começa a ser ágil. E aí você traz essa célula para dentro de uma área de people, que é a norteadora, né? Não é People Analytics ali que é responsável por reconhecimento na ponta. Não somos nós que tocamos o recrutamento. Ou seja, eu tenho que ter uma sinergia, eu preciso ter uma sinergia com as outras áreas para que isso aconteça. Como é que a gente vai ter uma sinergia se a gente fala línguas diferentes, trabalha em ritmos diferentes? Então, isso traz para dentro da cultura, aos poucos, com que as áreas, para terem essa sinergia entre si e produzir boas iniciativas, são ágeis. Né? A gente começa a trabalhar com projetos mais priorizados, porque o tempo não é infinito, nem o recurso das pessoas. Então, a gente precisa priorizar, a gente precisa acertar, e a gente precisa errar rápido e testar hipóteses.
isso vai trazendo a cultura ágil, né? Então, eu digo assim que People Analytics ele não é a ferramenta, talvez ele seja o meio, talvez ele seja o start, né? Eu já conheci a área de People que eram ágeis antes de ter realmente uma frente analítica, mas às vezes não. Então, assim, como a gente dissemina a cultura data-driven, vem também de como a gente dissemina uma cultura de agilidade, né? De entregar pequenas coisas que gerem valor, de falar de MVPs, né? Que é uma terminologia de como eu entrego o mínimo produto viável e depois eu desenvolvo ele. Então, assim, pro bem da sinergia e para que as áreas entreguem juntos, porque o valor é único, ainda mais quando você começa a chegar na ponta do negócio, né? Envolver vendas, envolver planejamento financeiro, você precisa falar a mesma língua. Isso traz a agilidade para dentro, quase que imediatamente para que você vá em direção ao sucesso, tá? É um pouquinho Muito disso. bom, muito bom. Você falou de indicadores, né, há um tempinho atrás aí, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que duas perguntas em uma, tá? Assim, como mensurar resultados de People Analytics e qual que é a relação dos indicadores com People Analytics, né? Qual que é o papel dos indicadores dentro de People Analytics? Bom, os indicadores na área de People como um todo, eu gosto muito daquela historinha, né? Tem um quadrinho que tem duas pessoas ali que são analistas de dados, no grande painel, e um monte de indicador. Indicador de todos os tipos, gráfico de pizza, um monte de indicador. Aí vem um cliente e pergunta, e esse último indicador aqui, né? O que ele mostra? Ele mostra o quão bem eu não entendo todos os outros juntos, né? Então, assim, indicadores, né? E até trazendo uma linguagem um pouco mais moderna, OKRs, objetivos chaves, né? O que eu preciso atingir, eles norteiam a gente. Nós temos que ter um norte, né? Então, assim, é mais do que imprescindível que o nosso norte esteja alinhado ao objetivo da companhia como um todo, certo? Somos viabilizadores de muitos processos e devemos caminhar junto com a companhia. Mas, dito isso, os indicadores norteiam a saúde de alguns processos. Por exemplo, aquele exemplo que você deu que foi maravilhoso. O desligamento em vendas está muito alto. Poxa, turnover já é um dado que eu preciso acompanhar, né? Eu tenho que entender se eu estou demitindo muitas pessoas ou se muitas pessoas estão saindo, porque isso vai me puxar um outro dado. Mas quem está saindo? Qual é o perfil? O que está acontecendo? Como foi a admissão? Eram pessoas muito antigas de casa? Então, assim, eu vou conseguir metrificar tudo isso num grande painel? Não. Primeiro que a gente vai ficar louco, e segundo que na hora que a gente fizer já não serve para nada. Mas temos que ter norteadores, Jéssica. Eu acho que o norteador para a gente, ele diz algo está bom, algo está ruim ou algo deve melhorar. Como a gente entra nas alavancas, né, daquilo, por exemplo, que dados que influenciam o turnover, dados que influenciam muitas movimentações, a gente começa a entrar assim um pouquinho em People Analytics, né? Como a gente consegue de fato quebrar isso e entender para poder agir. É aquela nossa primeira conversa de eu não quero ser reativo, eu quero antecipar algumas coisas. Então, os indicadores são os nossos nortes, sejam de objetivos ao serem alcançados, ou seja, de saúde de processo e flags, né? Uma luzinha, é o meu objetivo? É uma meta? Não, mas é uma saúde do processo aqui que está piscando vermelho e eu tenho certeza que vai me impactar e vai impactar a companhia. A gente talvez não atinja um objetivo por causa disso, né? Então, assim, sobre como eu amarro isso com o resultado de People, nós devemos ter algumas OKRs também. Por exemplo, quantas horas People vem gastando nos projetos, né? Às vezes a gente vem, faz um puto esforço ali, a gente cria um esforço para uma ferramenta que a gente faz com isso. Então, a gente precisa dimensionar. Fiz uma análise de turnover. Chegamos em algumas variáveis que realmente estão impactando o desligamento. Estão mesmo? Se eu fizer uma ação, eu consigo medir o antes e o depois? Quando o time de desenvolvimento de People Analytics está lá, né, se debruçando sobre um projeto, criando um sistema novo, fazendo com que as coisas conversem, entreguei. Poxa, quantas horas eu gastei? E o que eu completei com isso, né? Então, o pessoal de produtos, o pessoal de design, né, das áreas de negócio, eles estão acostumados a falar bastante sobre vamos fazer um discovery da dor, depois a gente vai fazer aquelas linguinhas, né, a gente vai fazer um IRR, vamos fazer... Não, mas o que eles estão fazendo eu estou dimensionando o impacto de iniciativas e dos produtos. É isso que a gente tem que trazer aqui para People também. Então, assim como o People Analytics deixa e ajuda o RH a ficar mais ágeis, as áreas de tecnologia, as áreas de produto também precisam fazer com que People Analytics, sabe, fique melhor, enxergue melhor o que está sendo feito para você também não criar silos, né? Então, assim, a gente tem que sempre também lembrar de beber juntos com os nossos amigos especialistas que vivem essas coisas na sua realidade também. Então, dimensionamento de performance de People Analytics para mim entra em qual é a efetividade do esforço do meu projeto. Começo, meio e fim.
estou fazendo por quê, qual é o meu sinal de sucesso e o que aconteceu depois. E aí eu volto a alimentar essa máquina de novo. Tá bom, o que vai melhorar e qual é a minha hipótese? Muito bom. O que você poderia indicar para quem está nos ouvindo, né, e quer entrar no universo de People Analytics? Quais ferramentas as pessoas precisam entender, aprender minimamente ali para começar a colocar dentro da jornada aí de PDI, né, do Plano de Desenvolvimento Individual para atuar com People Analytics, ferramentas e quais as skills mais importantes de serem desenvolvidas para conseguir trabalhar com People Analytics? Essa resposta aí, eu vou desenvolver ela com um pouquinho mais de calma, porque ela é um pouquinho complexa. Assim. Vamos pensar se eu de people, eu sou uma área de people, hoje não existe um people, como que eu faço isso? Né? Bom, existe analytics. Então, a primeira coisa é se familiarizar com dados. E aí você entra no fundamento de storytelling, né? Como eu conto e como eu mostro dados, porque às vezes a gente tem muito dado, tá, Jéssica? Eu acho que assim, a área de people por si só tem muito dado porque ela precisa de dados, né? Para operar, ela precisa de dados para admitir, para poder fazer desligamentos, para poder fazer reconhecimentos. Então, assim, a primeira coisa é, pô, eu estou seguindo o storytelling? E o que é o storytelling? Eu consigo conversar com alguém, desenhando, trazendo a pessoa para perto, apresentando os dados para que isso conte uma história, para que isso traga a mensagem. Então, assim, storytelling para mim é fundamental para People Analytics. Porque senão eu chego aqui, falo meia dúzia de coisas, boto meia dúzia de termos e aí, né? Como eu trago as pessoas? Então, assim, como usar esse dado? E aí, claro que a gente pode ir para ferramentas de Excel. Eu acho que o Excel, assim, a gente dá meio que risada, né? Mas existem ferramentas do nosso dia a dia, que é um Excel, como eu me adapto a realmente fazer análise no Excel, como eu me empodero a andar sozinho. E aí você precisa entender, bom, eu sou de Analytics e eu escolhi ficar em People. Então, como Analytics, como eu devo me desenvolver? Né? Eu vou fazer uma ciência de dados, vou aprender a fazer modelos que preveem eventos e trazer para um conhecimento aqui de People como eu aplico. Não, eu quero ser um programador. Eu vou ali atrás de ferramentas que me permitem criar produtos e automatizações e implementar conexões entre diversas ferramentas. Né? Então, assim, se eu pudesse resumir no passo a passo, primeiro, escolha a People com toda a paixão, porque é uma área com muitos desafios e é uma área muito importante. Eu acho que a gente é muito importante. Escolhi People, é o que eu quero, então eu preciso entender quais são os problemas de People. Vai variar de uma empresa para outra, mas se você não entender qual é o objetivo e como funciona uma máquina de People, né? Quais são os processos e minimamente entender qual é a jornada de vida do colaborador aqui dentro, você não tem muito como atuar em cima da análise. E depois a gente passa para o ferramental, né? Para poder complementar. Eu digo que uma área de People Analytics boa é assim como toda a área de Analytics, toda a área de ciência de dados, né? Eu vou pedir uma licença poética para falar isso, eu vim de ciência de dados, é a área que se apaixona pelo negócio e começa a trazer as soluções voltadas para o problema. Né? Então, assim, se apaixonar pelo problema de People é muito mais importante do que começar a trazer soluções, porque o problema ele nunca muda, a solução ela fica desatualizada, a gente precisa reformular. Então, eu diria que é isso, escolher, pô, eu quero ser um analista de dados, eu quero ser um programador, eu quero ser, né, o que eu quero fazer aqui dentro? Não, eu quero ser um especialista, eu quero ser uma pessoa muito boa em recrutamento e seleção. Você pode fazer analytics. Você não é dependente de uma área central que, não, você tem a liberdade de trazer as hipóteses e os dados. E aí a gente começa a entrar e a gente só precisa começar a fazer storytelling, trazer capacitação, porque eu também acho que, Jéssica, sem capacitação, a gente fica reinventando a roda. Né? Então, assim, pô, como é que a gente faz cursos? Existem muitos cursos bons ali em várias plataformas que não são tão caras hoje, são bem didáticos. E, pô, como é que eu faço uma query, né? A famosa query, o famoso SQL. Como é que eu faço isso, né? Como é que eu aprendo a pensar, em vez de respostas, a pensar também em ferramentas? Então, você vai ver que vai chegar uma hora que você, como profissional de dados, já está pensando em query antes mesmo de você começar a responder, né? É um pouquinho disso, eu diria. Entenda a área de People, entenda onde você quer começar aqui e começa aí sim a escolher as ferramentas. As ferramentas vão ser sempre um meio para você resolver o problema. Né? Nunca se apaixone pela solução. Se apaixonar pela solução traz problemas de longo prazo, tá? Muito bom. Você estava falando, estava desenhando aqui algumas coisas para tentar trazer ainda mais simplicidade para esse processo, né? Então, assim, às vezes, e eu vou falar por mim, né? Fui RH por muito tempo, tentei ali aprender um pouquinho sobre lógica de programação há 5, 6 anos atrás, para entender um pouquinho sobre People Analytics, e às vezes pode parecer um pouco confuso, pode parecer um pouco complexo, né? E a gente acaba que por cultura ali acaba colocando as coisas
que parecem mais complexas na gaveta e continua vivendo a nossa vida ali sem se aprimorar, né? Sem se desenvolver. E aí eu queria te fazer fazer um desafio para quem está nos ouvindo, Lucas, que é para vocês tentarem começar a tentarem não, para vocês começarem a falar sobre People Analytics, a falarem sobre dados, a olhar de forma mais inteligente para os dados no seu funil de recrutamento, né? Para mim, hoje é a maneira mais fácil de entender como é que a gente pode utilizar os dados de uma maneira estratégica. E aí, no final, eu vou pedir para você me ajudar, Lucas, estou dando um spoilerzinho disso, porque eu vou falar disso lá no final, para você me ajudar a construir esse casezinho para ajudar as pessoas a entenderem como pode ser simples olhar para os dados para que a gente consiga resolver um problema, por exemplo, de contratação de pessoas, tá? A gente vai montar esse case juntos, em tempo real, daqui a pouquinho. Antes disso, eu quero responder as perguntas de quem está nos mandando aqui no chat. Inclusive, fiquem à vontade para mandar as perguntas. A gente está aqui no bloco final, mas fiquem à vontade para mandar, que eu, Lucas, a gente vai respondendo aqui. Nós temos duas perguntas, tá, Lucas? A gente tem aqui o da Karina, que ela fala o seguinte: de que forma eu posso fazer o levantamento e mapeamento da diversidade dos empregados na minha empresa? Então, ou seja, e aí eu vou dar um passo atrás, tá? Para reformular a pergunta da Karina. Não é o que eu posso fazer para fazer levantamento de dados de como está a diversidade. Isso é um problema para a sua empresa? Saber se existe diversidade ou não existe? E aí é entender por que não existe ou qual é o patamar atual, né? Você precisa entender como nós estamos para saber onde a gente quer chegar, né, Lucas? Saber só como que tá também não resolve, né? Não é um problema a ser resolvido, você concorda? Concordo, eu concordo que tirar uma foto, neste caso, não significa compor um filme e chegar naquele enredo que a gente tanto quer, né? Então, às vezes, tirar fotos, essas fotos comporem um filme, para eu entender se eu estou chegando no final do enredo que eu quero, ou pelo menos eu almejo, é mais importante do que a foto, né? Tudo começa pela foto. Eu não sei se a gente entra um pouquinho, né, sobre, a gente pode falar um pouquinho dessa questão da coleta de um dado de diversidade, o que seria, assim, para mim, o que eu acho? É um dado sensível, então, pessoal, falando de People Analytics, vocês vão começar a entrar em dados bem sensíveis e entender sobre qual é a forma correta de armazenar, então sempre estejam ali também na sua empresa trocando ideia com o pessoal de segurança da informação, lembre-se que tem uma série de áreas que vivem essas dores no dia a dia e se preparam para ajudar a gente com isso, tá? Mas, assim, você tem várias técnicas para isso, né? Você pode captar informações desde o recrutamento, que a Jéssica vai montar aqui o case para a gente. Desde o recrutamento, a gente consegue captar algumas informações, e aí depende do que você chama de diversidade, né? Depende do que a sua área institucional de diversidade, que tem muita mais capacidade do que eu para falar, vai chamar de critérios de diversidade. Você pode captar isso desde o começo do funil, num recrutamento, mas vamos supor que no recrutamento eu não estou muito aberto, né, para falar, poxa, eu não me sinto muito bem, eu ainda não conheço a empresa, porque a gente sabe que é um mundo difícil lá fora, e se não fosse, a gente não falaria de diversidade, né? Então, eu não quero dar essas informações agora. O que eu posso fazer? Bom, entra aqui, né, contratou, conheço mais a missão da minha empresa, estou mais tranquilo em relação a me abrir sobre esses dados, acredito que eles vão ser usados para um bem maior, né, que eles vão ser usados de maneira correta. Um censo ali anônimo talvez ajude você a ter um mapa, sabe? Então, algumas ideias como essa, tá? Assim, o momento de captação de dado é na entrada ou é no meio, né? Então, assim, se o dado não foi captado aqui, como a gente pode criar mecanismos na jornada para entender um pouquinho até sobre a nossa diversidade, tudo bem? Muito bom. E a gente tem também a pergunta do Iago. Como os conceitos que vêm de tecnologia, né, como gerente de produto, cultura ágil, plataforma de dados, são utilizadas hoje em People? O que a gente pode trazer e se são usados, né, esses conceitos de tecnologia para dentro do People? Eu acho que é uma tendência a gente usar, né? Eu acho que a gente precisa, na verdade, usar, porque a gente acabou de falar que nós temos alguns programadores, analistas de dados e até começamos a falar de análise de predição, né? Então, assim, já está se compondo um pouco de uma área mais técnica. E foi aquilo que eu falei, por exemplo, de cybersecurity, né, de segurança de dados, na primeira pergunta da Karina. Existem uma série de pessoas aqui dentro que estão produzindo isso na ponta, com produto, né? Então, como que a gente pode usar isso? Eu acredito que a gente tem que estar em parceria. A gente tem que estar perto deles, a gente tem que estar sempre perguntando e fazendo esse intercâmbio de informações, porque no final das contas, um projeto, um produto de People Analytics é uma composição de hipótese, priorização, proposta de valor a ser gerado, estou atendendo um cliente e quero resolver o problema, vou começar isso com uma implementação de ferramenta, vou medir os resultados e vou alimentar de novo a minha hipótese, né? Então, tudo isso tem aquele cheirinho, tem aquela carinha já do que as áreas técnicas vêm fazendo.
Então, assim, eu acho que eles são usados de maneira adaptada em parceria com essas áreas, para que também a empresa sempre tenha o mesmo modus operandi, porque assim todo mundo contribui, porque assim você tem um sentimento de comunidade, né? E porque assim você não precisa reinventar tudo sozinho, a gente consegue contar com a ajuda de pessoas especialistas ali para orientar a gente. Muito bom, Lucas. Fique à vontade para mandar perguntas. A gente pode responder mais uma ou duas aqui, mas eu quero te fazer uma última pergunta para a gente, para o nosso case aqui em tempo real. Como implementar uma estratégia de People Analytics? A gente falou um pouquinho, deu um spoilerzinho aí mais cedo, mas o que de forma sistemática você pode indicar para quem quer implementar People Analytics na empresa? Primeiro é rever aqui essa conversa, que eu acho que vai dar um ótimo norte. Mas vamos lá, tentando costurar um pouquinho aqui, tá? Vamos implementar de maneira real uma área de People Analytics. Eu não tenho nada hoje por onde eu começo. Começaria entendendo os processos. Começaria entendendo na sua realidade, na sua empresa, né? Porque o que eu estou falando aqui pode se aplicar para mim, mas ali dentro da sua empresa, não sei qual é o seu negócio, não sei qual é a sua cultura. Então, assim, começaria entendendo qual é o meu processo, como a minha área de People funciona. Porque os processos já te dão quem são os dados, né? Quem são os donos dos dados e onde eles estão. O que eu posso fazer com isso? Quais são as principais dores? Então, senta ali com o time de recrutamento, vamos sentar com o time de, eu chamo de departamento, mas é horrível, vamos sentar com o time da gestão de medicamento, wellness, né? Vamos sentar com o pessoal, quais são os problemas? E outra, você precisa trazer confiabilidade para o dado. Tá, Jéssica? Eu acho que, assim, primeira coisa para implementar People Analytics é garanta que a gente consegue levantar um dado disponível e confiável. Porque se você tiver um dado confiável, vai ser muito natural você falar de People Analytics e todo mundo vai querer consumir. Se você não tem confiança, você se desvia do caminho porque, tudo bem, não consigo confiar nessa fonte. Vou fazer do meu jeito, porque pelo menos eu consigo influenciar. Depois que a gente fizer isso, eu iria para a parte um pouco mais difícil, que é como eu junto esses dados. E para que eu quero juntar esses dados? Começa com uma iniciativa de valor. Começa com porque senão também a gente, né, Jéssica, sai querendo fazer tudo, entregar tudo, fazer todos os modelos, todos os gráficos. Não, começa com uma iniciativa de valor. Eu mapeei um processo, eu mapeei uma fonte de dados, eu mapeei uma dor e uma hipótese de trazer valor para esse processo. Como eu extraio esses dados? Com que outros dados eu minimamente preciso juntar para ter uma análise? Se você quiser juntar com tudo, você vai voltar para o mesmo problema. Você não vai conseguir entregar até fazer tudo. Entenda qual foi o aprendizado dessa entrega. Entenda qual foi a dor, entenda como foi a interação com o seu cliente e alimenta essa máquina de novo. Até que chega ao ponto de expandir a equipe, diversificar. Putz, eu já fiz o máximo que eu podia, os dados não conversam, os processos não estão. Talvez seja a hora de falar com a equipe de tecnologia, trazer um desenvolvedor, começar a costurar a parte um pouco mais pesada, tá? E aí depois a ciência de dados é uma conjectura de tudo isso. Tenho dados confiáveis, tenho dados de abundância, né? Estou armazenando, aprendi a fazer projetos, deixa eu ver se eu consigo enxergar um pouco 2 meses para frente. Porque pode ter certeza, quando você começa uma área de People Analytics, você vai gastar um bom tempo tentando consertar o mês atual. Quem dirá mais olhar para o passado. Isso aqui está andando, tenta fazer um olhar para o futuro. Né? Aonde eu uso um turnover? Aonde isso entra ali no total de pessoas? Como eu começo a fazer perguntas e antecipar coisas? E aí você começa nesse aprendizado contínuo. Eu não tenho uma resposta final, é um dos desafios que a gente vem construindo aqui em conjunto, né? E depende de empresa para empresa também, o porte, né? O segmento, a estrutura de RH, o nível de senioridade das pessoas que querem trabalhar com People Analytics, dos dados, se eles estão organizados, se eles não estão, se tem que levantar dado, organizar dado, né? São muitas variáveis, né? Mas é um bom ponto de partida, né, Lucas? Eu acho que é um ótimo ponto, né? Começar por People e a gente entra com Analytics. Muito bom. Pessoal, vamos então ao meu esqueminha aqui, ó. Montei, não dá para ver, né? Porque eu negociei aí, ó. Montei um esqueminha, o funil não vai dar para ver, Lucas, só para mostrar que eu desenhei. Entendeu? Tá que eu bom, sei que tudo é um ótimo. funil, mas não vai dar para ver. A ideia, pessoal, é que a gente ajude vocês aqui agora, nesses minutinhos finais, a entender a dinâmica do processo de contratação de vocês. Então, vamos imaginar um cenário, e nesse cenário eu vou trazer 2 hipóteses, e aí é para vocês aprenderem a raciocinar sobre este problema, tá? Pode ser que esse problema seja um problema seu, pode ser que ele não seja, mas é para você entender como que você pode aplicar People Analytics, análise de dados, dentro de um problema de recrutamento e seleção, tá? Então, vamos lá, de contratação, na verdade. Vamos imaginar que você tem mensalmente a meta de 30 vagas. Então, todo mês, porque você é uma empresa, por exemplo, de telemarketing, então o seu core business ali,
né? É telemarketing, você contrata pessoas ali para atendimento em alto volume todos os meses, porque o turnover é altíssimo. Então, você tem uma média de 30 vagas em aberto ali todos os meses. Só que todos os meses você não consegue bater essa meta. Né? Todos os meses você não consegue contratar a quantidade que a organização precisa para conseguir continuar fluindo. Como é que a gente vai entender esse problema? Como é que a gente vai entender, vai elaborar hipóteses para entender este problema, né? Então, a gente vai montar um funil, né? Eu quero que você vá dando seus pontos aí também, tá, Lucas? Na hora que eu completar o meu raciocínio. Então, você vai montar um funil igual funil de vendas, né? Vai estudar funil de vendas para você entender o que eu estou falando de funil aqui. Você vai montar um funil de vendas e cada etapa desse funil de venda, ele vai ser uma etapa do seu processo seletivo. Então, eu coloquei aqui no meu funil 3 etapas, porque meu processo é simples. Então, a etapa de envio de currículo, a etapa de entrevista com RH e a etapa de entrevista com a liderança. São as etapas mais comuns e grande parte das empresas tem essas etapas aí dentro do seu processo. Vamos pensar que só tem essas 3. E aí nós temos 2 possibilidades, tá? Na hipótese 1, na verdade, no cenário 1, você recebe mensalmente 100 vagas, acompanha o raciocínio, monta esse funil aí junto comigo, pega papel e caneta. Você vai pegar o funil, na primeira etapa, você recebe 100 currículos. Dos 100 currículos, você só consegue aproveitar 15 pessoas. E dessas 15 pessoas, 10 pessoas você encaminha para a liderança fazer a avaliação. Você consegue perceber o funil? 100 pessoas entram, apenas 15 vai para a entrevista com RH e de 15, 10 você consegue encaminhar para a liderança. Onde está o problema? De 100 para 15. Porque de 100 pessoas que se candidatam, 15 apenas você consegue aproveitar. Então, de 2, uma. Ou você vai ter que melhorar, hipóteses, tá, gente? Ou você vai ter que melhorar a forma como você está divulgando essa vaga, porque eventualmente ela não pode estar trazendo engajamento suficiente para te dar volume, né? Ou você vai precisar avaliar melhor onde é que você está divulgando essas vagas, porque a qualificação delas, das pessoas que entram ali no 100, não está descendo para a entrevista com o RH. Você está eliminando 85 pessoas do seu processo de recrutamento. Então, ou você vai precisar de mais volume, ou seja, para você conseguir ter um funil maior, você vai ter que trazer, ao invés de 100 pessoas, você vai ter que trazer 500 pessoas para conseguir descer no funil e conseguir contratar. Ou você vai ter que melhorar onde você está divulgando. Você está divulgando em lugares onde as pessoas não são qualificadas para a sua vaga. São 2 hipóteses possíveis. Concorda, Lucas? Está de acordo? Concordo. Entender essas 15 que passaram, existe ali, vamos falar de sourcing, né? Começar a falar um pouquinho de termo técnico. Da onde veio esse sourcing, esse prospect de vaga? Eu consigo ampliar naquele canal de captação ou eu preciso trocar um canal de captação? Porque às vezes você tem hoje, né, Jéssica? Você tem LinkedIn, você tem Medium, você tem mídia paga, você tem mídia orgânica, você tem indicações internas. E alguma dessas componentes estão ali no topo do meu funil, eu preciso segregar isso, por exemplo? Eu posso fazer, às vezes é volume. Eu posso fazer um plano de indicação, eu posso gamificar isso na minha empresa, isso vai ter ações, galera de tech, vai todo mundo aí indicando desenvolvedor. E aí tem N soluções possíveis para testar, que entra dentro do que você falou do MVP. Aí tem N soluções para a gente testar. Um problema que a gente não tem nesse processo que eu estou dizendo aqui, que entram 100, 15 são entrevistados para RH e 10 vão para a entrevista técnica, nós não temos um problema de entendimento do RH de o que é a pessoa que a liderança quer contratar, porque na hora que ela manda ali para a liderança, ela contrata, por exemplo, 8. Então, se de 10 pessoas que eu estou mandando para a liderança, 8 são contratadas, então o RH está entendendo exatamente qual é o perfil, porque na hora que chega na liderança, de 10, 8 ela está contratando. Então, é um problema que a gente não tem nessa hipótese. Mas tem, nessa situação. Mas tem um outro cenário, que é um cenário diferente. Das 100 pessoas que eu que chegam para mim, eu trago 90 para serem entrevistadas pelo RH, ou seja, a minha... já mudou aí o cenário. Então, as pessoas que estão entrando ali das 100, eu estou aproveitando 90. Então, não é um problema de qualificação, eu estou divulgando nos lugares certos. Só que, desses 90, 80 estão sendo enviados para a liderança, também está ok, me parece ok. Só que somente desses 80, apenas 5 são contratadas. Onde está o problema? Se eu tenho uma meta de 30 vagas, eu estou mandando 80 para a liderança, mas somente 5 estão contratadas,
Onde está o problema, Lucas? Onde está o Oli? Onde está o problema? Me conta, onde está o problema, Lucas? Me conta. Você conseguiu pegar o raciocínio? Se de 80 pessoas que eu mando para a liderança, apenas 5 são contratadas, onde que está o problema? Muito problema na qualificação do lead ou nos critérios da liderança. Então, assim, o RH está alinhado, o people está alinhado com a liderança sobre a mesma expectativa, porque se eu estou mandando 80 e não passam, existe alguma seleção aqui que não está conversando, né? O que ele está esperando? O que tem esses 5 que os 80 que eu mando não tem? Exatamente. Então, aí aí, nesse caso, você tem que fazer um realinhamento com a liderança. Liderança, vamos entender aqui, porque eu acho que eu estou indo atrás de uma vaga que não é a vaga que você está procurando. O que está acontecendo? Quem que é essa pessoa que você está procurando que você não está encontrando no candidato? E fazer um de para. Peraí, mas isso que você está falando, esse fulano tem? Não tem? Ah, não, mas o nível que você está me trazendo não é o nível que a gente tem de expectativa. Então, vocês conseguem entender como olhar para os dados, olhar para o funil, olhar para a parte técnica, né? Não é tão difícil assim. Eu fiz isso aqui em 5 minutos ouvindo o Lucas, né? Com hipótese. Você vai substituir os números, você vai substituir as etapas, você vai montar um funil com as suas etapas e vai colocar os números que convertem em cada uma delas. Depois você vai olhar para esse funil, um papel em branco, e vai falar: onde está o meu problema? Por que é que eu não consigo contratar as pessoas que eu preciso todos os meses? E é esse exercício que você tem que fazer, né? Você começa pelo recrutamento, que parece que, em tese, é mais fácil, mas você começa por ele e aí você vai aperfeiçoando o seu olhar sobre os dados e vai convencendo a organização que olhar para eles faz sentido, né, Lucas? Eu acho que essa é a minha mensagem final aqui, né? Que olhar para os dados não é tão complexo quanto parece, a gente só tem que se predispor para poder fazer isso, né? E conseguir resolver problemas que são reais ali da organização. Deixa sua mensagem final e como que a gente te encontra também aí nas redes sociais para falar com você. Então, pessoal, o pessoal que conhece bastante com Altavista, então eu estou com o Lucas Altavista no LinkedIn, tá? O restante das minhas mídias eu deixo quieto, pelo amor de Deus, não me procurem nelas, fiquem no LinkedIn, não vale a pena, não tem nada de bom lá. Então, caso alguém queira me seguir, eu ainda não produzo nenhum conteúdo, mas eu estou sempre lá aceito a trocar experiência, né? A gente fazer um bom benchmark e sair dali colaborando com a nossa realidade conjunta, essa comunidade de People Analytics. Gente, comecem pequeno. Comecem entendendo, ok, temos dados. E aí? Qual é a hipótese? Como eu começo, né? Tem que ser orgânico. Claro, vão ter iniciativas para acelerar, acelere. Quando puder, acelere. Quando puder, invista. Mas se não tiver meios à sua disposição, começa pequeno. Começa pequeno. Muito bom, Lucas. Muito obrigada pela sua participação, obrigada pelo seu tempo, obrigada pelos insights, pelos conteúdos. Lembrando que a gente tem um outro painel ainda, então fica à vontade para poder aguardar, que já já a gente volta. Siga Acreditas nas redes sociais, o Lucas pode me acompanhar também. Eu estou no LinkedIn, eu estou no Instagram, eu estou no TikTok, eu estou no YouTube, eu tenho uma comunidade super legal de RH também, então fica à vontade para se conectar e acessar aí todos os meus canais. E o link do HR Conference, que é o evento que nós comentamos aqui no início, né? Onde esse webinar ele é o aquecimento, né? Vai acontecer nos dias 13 e 14 de julho, e o link está aí no chat para vocês se inscreverem. Ele é online e ele é gratuito. Novamente, Lucas, super obrigada. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Somos Creditas Benefícios, a primeira carteira de benefícios do RH. Sua gestão mais simples e sem custos adicionais, com cartão de benefícios flexíveis, com VA, VR, premiação e mobilidade, educação financeira online, empréstimo consignado 100% digital, seguros, saúde, odontológico e vida, com o melhor custo-benefício, antecipação de salário feita pelo colaborador. Creditas Store, loja virtual exclusiva, previdência privada personalizável. Descubra tudo em nosso site. Olá. Vamos começar? Bora. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Dani? Tudo bom. Vamos agradecer aí, Jéssica e Lucas. Obrigada. Maravilhoso, aprendi muito. Sim, obrigada por todo esse contexto de People Analytics, né? Trouxe um esclarecimento, acho que bem grande, passou por todo o ciclo, né, de People Analytics e como a gente consegue aplicar aí um pouquinho né, na área, em gestão de pessoas, na tomada de decisão, né? Uhum. E hoje a gente está aqui, então, para complementar um pouquinho e se aprofundar especificamente
falando de remuneração, né, e benefícios. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa prática e aplicação, né, de People Analytics em remuneração e benefícios. Eu vou me apresentar. Então, eu sou a Daniele Kern, eu sou Head de Total Rewards na Creditas. Total Rewards, para quem não está acostumado aí com o conceito, é como a gente chama o pacote de recompensas, né, para as pessoas. Então, todos os incentivos que a gente dá para as pessoas, né, estarem trabalhando com a gente, né, dentro da empresa. Então, desde salários, benefícios financeiros, não financeiros, né, incentivos de curto prazo, longo prazo, a experiência. Então, todo esse pacote de Total Rewards que a gente fala, né. E aí a gente está aqui com a Nayara Neres também, a gente vai bater uma bola hoje, trocar, né, a gente já anotou aqui alguns pontos que a gente gostaria de conversar com vocês. Nay, quer se apresentar? Bom dia, pessoal. Hoje eu estou como head aqui de People na Singu. A Singu é um aplicativo de beleza. Não sei se todo mundo conhece, mas é uma empresa que já está aí no mercado há 7 anos. Eu vim para a Singu com a missão de estruturar a área de People, que também não tinha, mas já tenho aí uma bagagem com essa estruturação de área de pessoas, de RH, por outras startups que eu passei. É um prazer estar aqui com você, Dani, agradecer a Creditas aí pelo convite, e vamos fazer um bate-papo mesmo. Acho que agora não somos as pessoas mais, como é que eu posso dizer, especialistas em People Analytics, como o Lucas, né, que deu aí, Sim. foi maravilhoso, mas acho que a gente consegue agregar bastante como é que a gente usa dados aí em remuneração, benefícios, como é que a gente utiliza isso no nosso dia a dia. Boa. E o Lucas, ele falou bastante, né, aí, junto com a Jéssica, sobre o People Analytics, né, no contexto de atração, retenção, então, engajamento de pessoas, né, e aí, quando a gente fala de remuneração, a gente fala de uma área que tem um alto impacto, né, remuneração e benefícios nas empresas, nas organizações. Então, tanto para a empresa, né, quando a gente fala em termos de investimentos financeiros, né, normalmente é a área que acaba mais, pessoas, é o que a empresa mais investe, né, pelo menos mais da metade do investimento normalmente é em Com pessoas, certeza, né, com seja certeza. salários, benefícios. Então, tem um alto impacto para empresas. E para as pessoas também, é o que faz as pessoas tomarem decisões, né? Desde entrar numa empresa, né? Se eu vou topar aquela proposta, né? E também manter as pessoas, se Exatamente. aquela empresa ainda se faz sentido, né? Estar atuando dentro daquela organização. Então, tem um alto impacto aqui. E aí, Nay, como é que você vê, assim, essa união entre People Analytics e remuneração, assim, na tua vivência, como é que a gente consegue unir essas duas coisas? Ótimo. Eu acho que você trouxe ganchos aí muito bons, Dani, quando a gente fala de remuneração e benefícios aí, eu acho que nem todo colaborador, acho que a gente que está no universo de RH tem esse conhecimento, mas acho que nem todos os colaboradores têm esse conhecimento do quão é o custo de tudo isso quando a gente fala aí para a empresa, né? Então, quando a gente fala de empresa e seus colaboradores e a complexidade que envolve tudo isso, né, a gente tem que pensar aí como as pessoas são diferentes, com realidades e necessidades diferentes, né? O olhar para a empresa, o olhar estratégico para a empresa, né? Então, no meu caso de startups que estão ainda precisando se provar, criar uma escalabilidade, empresas grandes que precisam também se manter aí no mercado. Como é que o RH, né? Como é que People administra tudo isso, né? E aí que vem essa complexidade. Tem aí dos processos mais estruturados, como o Lucas trouxe aí na fala muitas vezes, mas que tem uma coisa muito básica, Dani, que pela minha experiência eu pude ver que às vezes empresas até grandes e muito bem estruturadas não tinham, como uma política de remuneração adequada para o seu universo, né? Aquilo que faz sentido para o seu universo, né? Ali para a empresa. Por quê? Como você trouxe muito bem, a gente precisa reter talentos e buscar talentos aí, ainda mais hoje no universo que a gente vê aí uma competição gigantesca de profissionais, né? Como é que a gente faz isso? E tem que começar pelo básico. Acho que o Lucas trouxe isso muito bem. Gente, dados é maravilhoso, tem um monte de ferramenta, tem um monte de coisa aí, mas vamos começar a trabalhar dados no básico. Então, uma boa política de remuneração atraente, de acordo com o teu negócio, de acordo com o teu universo, isso ajuda muito e facilita muito. Poxa, Nay, como é que eu faço isso, né? Será que eu tenho isso? Né? Como é que eu crio isso aqui dentro da minha empresa? Primeiro, colocar no papel, como a gente chama aqui, todos os cargos
da sua empresa e os salários que você tem ali. Então, cargos, quais são os níveis e quais são os salários que você prega hoje dentro da tua empresa. Depois, a gente tem que ir para o mercado fazer uma análise. Precisa ir para o mercado, faz uma análise ali de quais salários, quais são os benefícios que estão sendo oferecidos ali no mercado, principalmente dentro do seu segmento, né? Do segmento ali do ramo da tua empresa. Depois você volta para dentro de casa e aí você precisa entender também se esses salários que estão sendo empregados lá dentro do mercado faz sentido para o teu universo, né? Pô, cabe no meu orçamento ou não cabe? Eu tenho orçamento para isso ou eu não tenho? E aí começar a trabalhar isso muito bem, ajustar, implementar. E é uma parte muito importante, Dani, comunicar, comunicar e comunicar o tempo todo. Comunicar para quem está dentro de casa, no sentido de reter essas pessoas, de dar transparência, e comunicar também quando a gente quer trazer aí novos talentos. E aí, outro exemplo disso maravilhoso quando a gente fala de reter é benefício. Pacote de benefício atraente, e aí vem fortemente, como todo mundo já trouxe, você trouxe também na tua fala, os benefícios flexíveis. Por quê? Como eu falei ali no começo, eu estou falando de pessoas que têm necessidades diferentes, realidades diferentes. Então, quando eu ofereço para essas pessoas pacote de benefícios flexíveis que adequam à realidade de cada um, eu costumo ter aí pessoas mais motivadas e engajadas aqui no propósito da empresa. E eu acho que tu traz esse ponto e me remete muito na questão de acompanhar, né? Acompanhar o sucesso desse pacote, né? Desse programa que a gente está implementando. Então, a partir do momento que eu implementei, né, um programa de remuneração de benefícios, qual é que as pessoas estão utilizando, qual é que é a usabilidade, por exemplo, do benefício, né? Isso aí. As pessoas estão satisfeitas com esse benefício, então faz parte esse acompanhamento. Eu acho que eu anotei aqui uma palavra que para mim é muito forte, que é monitorar, né? Exato. Então, fazer o monitoramento desses programas e entender se eles estão sim trazendo realmente o retorno daquele investimento ou não. Exatamente. E aí, com o tempo, a gente vai tomando essas decisões, às vezes, para mudar a rota, né? Se necessário. Porque um benefício também que eu coloco, só para colocar lá bonito na vaga que eu estou divulgando, ou para colocar na minha proposta, né? E esse benefício tem baixíssima aderência, ele não me serve de nada, como você colocou muito bem. É um gasto que eu tenho dentro de casa e que ele não está sendo utilizado. Então, ele não me serve. Para aquele momento, ele não me serve. Então, é o momento que você fala que a gente tem o tempo todo aí revisitar esse nosso pacote de remuneração e benefícios para entender se ele faz sentido para o nosso negócio, se ele faz sentido para o nosso público. E aí, se não fizer sentido, a gente substitui, a gente troca, a gente investe em outra coisa. Sim, perfeito. E aí, Dani, pegando aqui um pouquinho das minhas experiências, como eu já trouxe aí o benefício flexível, e eu conheci esse benefício a partir do momento que eu entrei para o universo de startups, né? Trabalhei antes em empresas tradicionais e tinham benefícios mais tradicionais, e eu sou defensora. Eu acho que ele veio para ficar, ele é maravilhoso, eu gosto muito particularmente, e todas as empresas que eu passo, eu costumo tentar, no máximo possível, ali, implementar os benefícios flexíveis. O que você acha? E pegando o gancho do que o Lucas falou, do que você já trouxe no começo, quais outras oportunidades, Dani, de remuneração e benefícios o People Analytics consegue nos ajudar aí a identificar? Bom, eu sou totalmente suspeita com benefícios flexíveis, porque esse foi um tema que eu fiz um TCC há mais de 10 anos atrás. Tá? Então, assim, quando ainda fazia muito por pontuação, era um sistema muito mais complexo, e eu já olhei aquilo, nossa, isso aqui é o futuro, isso aqui é onde a gente vai atuar, né? Então, eu sou totalmente suspeita para falar de benefícios flexíveis, assim. Mas o benefício flexível, ele acaba olhando para a necessidade do indivíduo, né? Eu acho que cada vez mais a tendência é a gente olhar para essa customização, né? Entender o que está funcionando, o que não está, e o benefício flexível, ele acaba gerando essa oportunidade de olhar para o indivíduo, né? E a gente ter, então, um acionável diferente por cada pessoa, conforme as escolhas delas, né? Eu quero um VR, eu gasto em VA, eu almoço, eu gosto de almoçar em casa, né? Então, eu prefiro gastar o meu vale em supermercado, ou não, eu prefiro gastar em restaurantes. Então, dá essa flexibilidade, olha para essa necessidade
né, do indivíduo. Eu vou de Uber, então eu prefiro pegar Uber, né? No caso não, eu prefiro de moto ou de carro, então eu prefiro colocar esse valor de gasolina. Eu pego o ônibus ou o metrô, né? Então você tem essa flexibilidade aí de acordo com cada necessidade. Perfeito, eu acho que, e aí como é que a gente conecta aqui, né? O People Analytics, benefícios flexíveis, a gente está olhando para o indivíduo. Quando a gente fala de People Analytics e analisar as oportunidades que a gente tem em remuneração e benefícios, acho que a gente sempre acaba olhando mais para um grupo, né? Um grupo de pessoas, então a gente aí acaba também tendo a oportunidade de criar programas para esses grupos específicos, né? Aí eu posso, e aí o que eu espero, por exemplo, hoje, que People Analytics me ajude? A direcionar os esforços que a gente tem, né, em recompensas. Então, onde que a gente vai colocar a nossa energia, né, nos programas de benefícios, né? Então, por exemplo, vou trazer aqui, a gente teve em tecnologia, né, a gente teve um problema aí, trazendo a problemática, né, que o Lucas e a Jéssica falaram bastante. Tivemos ofertas recusadas, né? E a gente foi entender por quê dentro de um grupo, dentro de uma determinada senioridade, onde aquele plano de saúde a gente já estava um pouco, a gente poderia ser melhor, né, naquele plano de saúde para ser mais competitivo com o mercado. Então, a gente fazendo aquela distinção daquele grupo, daquela população, a gente conseguiu tomar uma decisão em cima daquilo ali. Então, assim, onde a gente entender onde que a gente vai direcionar os esforços, onde é que está, né, o nosso problema, a nossa dor, né? Então, acho que isso, People Analytics nos ajuda bastante. Isso são coisas simples, né? Eu estou trazendo aqui um grupo menor, mas isso a gente pode extrapolar, às vezes, aí para um grande número de pessoas, né? Através aí de tecnologia. Então, assim, hoje, o que a gente viu também, 40%, né, das pessoas consideram os benefícios como essenciais para aceitar ou não uma proposta de trabalho. Então, a Acreditas hoje, ela vem investindo fortemente, né, em benefícios, né, em incentivos nessa linha. A gente viu agora o Great Resignation, né, que muito se fala, né, muitas pessoas aí estão saindo das organizações e olhando para fora e se questionando, né? Será que faz sentido eu estar hoje na empresa que eu estou, a experiência que eu estou tendo aqui, faz sentido para a minha vida? E eu acho que os benefícios, ele traz muito essa oportunidade. A gente sai do salário e vai para benefícios, a gente fala sobre experiência, né? O que a pessoa está vivenciando, experienciando ali no dia a dia. Exato. E aí, junto, conectando com o fato de monitorar, né? Hoje a gente percebe, por exemplo, saúde e bem-estar, que a gente fala de qualidade de vida. 60% das pessoas na Acreditas hoje utilizam, né, as nossas soluções de saúde e bem-estar. Então, as pessoas estão preocupadas com isso. E isso está fazendo sentido para esse público, para esse perfil que a gente tem hoje de tripulantes, né? Tripulantes que a gente fala, os colaboradores dentro da empresa. A mesma coisa com questões de soluções financeiras, né, que às vezes que viabilizam conquistas pessoais, né? Então, desde antecipação de salário, então consignado, que acaba gerando aí uma oportunidade para as pessoas, impacta na vida delas, né, pessoal, profissional, né? Tem gente que investe em curso, ou investe em alguma coisa em casa, então a gente olhar para esse pacote e olhar se está fazendo sentido para as pessoas esses incentivos, é o que vai nos dando norte, né? Então, assim, acompanhar essa utilização, né? Acompanhar o perfil das pessoas e se está fazendo sentido para elas, né? Maravilha, é isso mesmo. Inclusive, você pegou um gancho aí que eu lembrei de uma experiência que eu tive na empresa anterior à Singu, na Alumia. A gente fechou uma parceria com a Acreditas para consignado naquele momento, e foi incrível como os dados, assim, eu não tinha noção do meu público, da necessidade deles em buscar empréstimos, como você disse, que seja para pagar uma conta, né, porque estão ali endividados, ou para investir em estudos, investir em viagem. Foi incrível, assim, quando a gente implementou, e o tanto de gente que começou a solicitar, o tanto de colaboradores ali naquele momento que começou a solicitar empréstimos, e eu me senti cega naquele momento porque eu não tinha noção, eu não tinha dado daquilo, eu não tinha mapeado aquilo em nenhum momento.
E foi um gancho também para a partir dali eu falar, opa, então tem algo aqui que eu consiga fazer melhor pelo meu público aqui, pelos meus colaboradores, quando eu estou falando aí de um investimento, seja para pagar dívidas, ou seja para investir em estudos, ou numa viagem dos sonhos, por exemplo. E aí, acreditas, aquele benefício naquele momento me trouxe esses dados, me trouxe esse olhar. E às vezes é difícil, né? Até é um desafio para a área de remuneração e de people em geral, entender as necessidades das pessoas, porque se você perguntar para a pessoa, às vezes nem a própria pessoa vai saber, E às vezes ela não vai te né? falar, né? Mas depois, quando Exatamente. você implementa ali, ou quando você tem, aí você vai vendo que você vai conseguindo coletar que sim, Sim. há uma necessidade ali sobre aquilo. E por isso é muito importante na nossa área também a questão das pesquisas, né? Tanto Exato. externas, entender o que o mercado está fazendo, né? Então a gente participa muito de pesquisas para entender quais são essas oportunidades que a gente tem e dá para fazer pequenas aplicações dentro da empresa, né? Pode pegar um grupo, fazer uma aplicação, ver se faz sentido, faz um grupo, conversa sobre aquilo, né? Então tem muita coisa, eu acho que hoje a gente está num momento que tem 1000 oportunidades de incentivos, né? Então isso é muito bom, a gente sair daquela caixinha de cargos e salários, Exato. né? E desbravar essas outras maneiras, que é o que as pessoas buscam realmente, não é o cargo e o salário, né? Realmente a Exato. experiência, o que É elas estão isso aí. vivenciando ali. É isso aí. E Naya, pegando um pouco desse gancho, né, a gente falou do Great Resignation, né, do turnover, o que você tem visto nas suas experiências, nas suas vivências, assim, nessa conexão? Como é que impactou, né? Acho que tá uma loucura, né? Isso daí, acho que para toda e qualquer empresa, todo tamanho e todo tipo de mercado aí, porque é o que você falou. Tá todo mundo meio que olhando para fora e tentando entender se faz sentido a empresa que ele está, o que ele está vivenciando ali. E muitas vezes o que eu pude observar é pessoas que pulam para outras empresas porque, né, vai ganhar um pouco a mais ou ter um pouco, sei lá, uma outra experiência diferente. E eu já tive essa experiência de pessoas que às vezes querem voltar. Né? As pessoas estão, às vezes, é isso que você falou, testando, querendo testar, querendo ir, mas também não dá certo, eu posso voltar. Então, acho que o primeiro passo aqui também, antes da gente falar de turnover, é esse cuidado, e eu acho que os colaboradores, as pessoas, né, os profissionais, eles têm que pensar assim, eu estou dentro de uma empresa que ela vem de encontro com os meus valores, acho que isso é um ponto importante. O segundo eu estou aprendendo, estou crescendo aqui dentro. O outro, sem dúvida nenhuma, é remuneração e o benefício. O que essa empresa está me dando como valorização profissional, né? Como eu profissional, como é que ela me valoriza. E aí, Dani, quando a gente tem uma remuneração justa e um pacote de benefícios, né, de acordo com o mercado, um pacote de benefícios atraentes, e você consegue desenvolver os seus colaboradores, dar desafios, eu acho que eles tendem a ficar, acreditar no negócio e querer crescer com você. Você falou no negócio aí muito básico, mas lá na Lumia, né, voltando aí de novo no exemplo da Lumia, que eu fiquei bastante tempo, eu lembro que a gente começou a ter uma taxa de rotatividade gigantesca, assim. Fomos perdendo muita gente ao longo de uns 6 meses. E aí eu fui tentar entender, por mais que eu fizesse pesquisa de desligamento, né, com eles, né, uma entrevista de desligamento ali no final, eu ainda não estava conseguindo colocar esses dados no papel e entender o que estava acontecendo. E aí eu lembro que naquele momento foi algo muito básico, como criar mesmo uma política de cargos e salários, para você ter uma ideia. Por área. Porque eu fui entender a necessidade de cada área, né? Então tinha ali uma área de tech, de marketing, de comercial e a área de produtos. Fui entender ali com cada um deles e comecei a estruturar um plano de cargos e salários ali, direcionado para cada área, desde do estagiário até um nível de especialista, por exemplo. E comecei a fazer benchmark, ir no mercado, estruturar, né, principalmente dentro do nosso segmento, que é um segmento de EdTech, a Lumia é de segmento de educação. E aí eu falei, opa, consegui encontrar aqui um gap, que era salários. Ou mais do que isso, acho que a comunicação e a transparência para as pessoas. E aí foi o momento que eu estruturei isso, a gente ajustou as pessoas que estavam dentro de casa para esse novo salário, né, para aquilo que a gente entendeu ali que fazia sentido, e as novas vagas que a gente começou a abrir para repor aquelas que estavam saindo, também já foram nesses novos salários. E junto com isso também, nesses benchmark que eu fiz, eu fui entendendo também pacote de benefícios.
eu vi que dava para fazer bastante coisa bacana dentro do meu orçamento que eu tinha ali, dentro do meu budget, e que dava para ser mais atrativo. E consegui. Desde coisas como você falou, um plano de saúde melhor, benefícios flexíveis, como é que eu coloco aqui pensando na saúde mental e física dos meus colaboradores. Então, fui conseguindo agrupar tudo isso, casar ali com o meu budget e conseguir implementar isso dentro da Alumia. Para você ter uma ideia, Dani, no mesmo período, a gente caiu ali de uma taxa de rotatividade de 48% para 34%. Foram 14 percentuais em apenas ali 6 meses. Que eu ainda acho pouco de medição quando a gente fala de remuneração e benefícios, você sabe disso. Porque a galera leva um tempo até aderir os benefícios, né? Tem muita comunicação. Mas foi ali um ganho muito grande em pouco tempo. Quando eu saí da Alumia, esse número já estava melhor. Então, assim, coisa muito básica que eu fiz, uma estruturação, uma organização dentro de casa, já me trouxe um resultado muito bom em termos aí de diminuição da taxa de rotatividade. Depois disso, implementei trilhas de carreira, fui dando esse direcional para a galera de onde eles estavam e para onde eles poderiam ir, né? Outras áreas que eles poderiam transicionar aí a carreira. Então, isso também foi muito bacana e a galera conseguiu se enxergar ali como parte daquilo, como a gente fala o tempo todo, né? Vocês fazem parte disso, mas se a gente não comunica e não mostra para eles, eles não entendem. Então, acho que essa transparência, essa comunicação, e quando você tem esses planos muito claros, também nos ajuda, como RH e como People, a direcionar os nossos colaboradores e principalmente gestores. Sim, acho sensacional esse teu exemplo, porque ele fala sobre que vocês conseguiram ver esse retorno, muito né, rápido, desse investimento, desse programa que vocês criaram lá. Então, através do indicador de RH, que era o foco em retenção, vocês conseguiram perceber o impacto que isso gerou, né, na organização. E quando a gente fala de turnover, a gente está falando aqui de gestão de conhecimento, né, de cultura, de clima, enfim, N coisas aqui que acabam impactando, né, positivamente se a gente tem um baixo turnover, né. Muito bom, legal. Muito bom. Eu acho que a gente tem mais algum ponto para trazer? A gente está aqui no nosso limite do tempo, né? Boa. Eu não sei se a gente tem mais um tempinho aqui, se a gente pode falar mais um pouco, vamos ver. Vamos ver se nos dão mais uns minutinhos. Podem sim, eba. Então vamos só terminar aqui. A gente tinha falado também, acho que os 2 últimos tópicos finais, né? De falar um pouquinho de os principais erros, acho que é legal, a gente pode falar um pouquinho, eu posso contar um pouco também. Boa. Pela própria experiência, e depois a gente faz o fechamento, né, com alguma dica aí da nossa vivência. Ótimo. Então, traz aí pra gente, pra tua experiência. Boa, então, a gente falou aqui os principais erros na hora de aplicar a análise de dados, né? A gente ficou conversando um pouquinho antes aqui. Eu acho que o Lucas trouxe também muito isso, não sei se você vai lembrar, mas ele falou muito do tipo, e acho que você também trouxe isso quando a gente conversou antes, que adianta gerar muitos dados, né? Falar que você tem muitos dados e não conseguir utilizá-los aí no dia a dia. Então, conta pra gente um pouquinho, Dani, de como que é aí na Acreditas. Sim, na Acreditas a gente já tem uma evolução, um grau de maturidade um pouquinho maior, né? A gente já conseguiu, acho que essa parte de estruturação de dados já evolui bastante, mas a gente já, dentro aí, falando de remuneração especificamente, tem uma ideia de um pêndulo, assim, sabe quando você parte do zero, que você não tem nada, daí você vai para o tudo, daí você tem um monte de dados, aí você tem aquele monte de indicadores, a gente criou lá, acho que, sem mentira, acho que tinha uns 20 indicadores no dashboard, assim, né, um dashboard de remuneração, então aí chega um momento do pêndulo que volta para o equilíbrio, né, então a gente já passou pela experiência de ter dashboard lindo no Metabase, com um monte de dados, gráficos coloridos, e quando a gente vai ver para que a gente está usando aqueles indicadores, né? Para que a gente está, qual é a ação que a gente está tomando em cima daquilo ali. E já aconteceu o que aconteceu com aquele dashboard? Ele morreu, a gente não acompanhou mais, né, e acabou ficando ali. Então, acho que um dos principais erros, assim, que foi uma vivência minha e um aprendizado, quando a gente começa a estruturar dados, a gente se empolga, a gente quer fazer todos os indicadores possíveis. Mas antes disso, vale entender qual é que é o problema, né, que a gente quer resolver.
Então, o que está por trás ali? Qual é que é essa dor específica que a gente quer resolver? E aí eu vou entender, opa, para eu entender esse problema, quais os indicadores que eu posso trazer aqui que vão me ajudar a entender, né, dar uma luz para essa solução ou fazer um diagnóstico, né, inicialmente. Acho que esse foi um dos principais, assim, e quem nunca, eu vou dizer quem nunca, acho que todo mundo que eu já conversei, já criou dashboards que ficam lá, como se fica na parede, né, como aqueles valores que ficam na parede, às vezes remuneração ou áreas também de análise coloca um quadro de indicadores. E aí, pegando só um exemplo, assim, vamos supor que a gente está com uma problemática de que a gente está com orçamento acima em contratações. Por exemplo, a gente está contratando e está gastando demais, né? Gastando no sentido está acima, né, do planejado. Então, que indicadores a gente pode entender, pode acompanhar para entender o que está acontecendo ali por trás? Então, qual é que é a posição na faixa salarial que a gente está contratando as pessoas? Né? Será que a gente está contratando, em média, na faixa salarial planejada? Isso aí. Qual é que é o nível de senioridade que a gente está contratando? Se a gente se programou para contratar um sênior, a gente está contratando um especialista? Então, como é que a gente está fazendo essa tomada de decisão? Né? Então, isso vai dar um diagnóstico de onde que a gente talvez está perdendo a linha. Se necessário, a gente pode fazer um replanejamento orçamentário, né? Se for viável, ou se não, tomar uma outra decisão nas contratações. Então, esse é o tipo de coisa que a gente pode analisar e a partir de uma problemática. Eu acho que todo mundo já passou um pouco por essa questão de definição, né, da proposta salarial e como isso impacta depois lá com o financeiro. Então, esse aqui é um exemplo que eu posso dar assim, na prática, né, de dor e verdade, muito verdade. Solução. E quando você quando você não tem, por exemplo, plano de cargos e salários ou uma política de remuneração e deixa isso muitas vezes nas mãos dos gestores, né? E você não tem esse processo estruturado, por exemplo, dentro de People, dentro do RH, é isso que você falou. Às vezes você abre uma vaga para sênior, mas se busca um especialista, né? Começa a buscar profissionais muito caros no mercado que vem contra aquilo que está ali, né? No teu orçamento, que está ali dentro do teu BP. E aí, quando você vai analisar esses dados, tomou uma proporção que você precisa fazer ali ajustes rápidos e que muitas vezes são cortes, como a gente conhece muito bem, por uma simples falta de organização, né? Também. É isso aí. Sim. Maravilha, Dani, adorei. Acho que a gente é caminhando aqui para o finalzinho, já estamos aí com o tempo estourado. Eu queria deixar umas dicas, acho que vale a pena você deixar, ainda mais que você que vivencia no dia a dia aí, remuneração e benefícios, Dani. Mas eu, como people e muito mais generalista, eu acho muito... é maravilhoso. Dados veio para ficar, é do momento, não tem para onde ir. Toda e qualquer área tem que ser baseada em dados para a gente tomar aí decisões. Acho que, como o Lucas trouxe, é possível errar, mas errar e corrigir muito rápido, e o dados nos permite isso. Mas eu, como sendo de people, não posso dizer outra coisa que não seja também gostar de pessoas, né? Quando a gente olha para o universo de RH, a gente tem que gostar de pessoas, tem que gostar de gente, tem que gostar de ouvi-los, de escutá-los. E para isso, criar aí diversos canais de comunicação para ouvir o teu público, para ouvir os teus colaboradores. É o primeiro passo básico para a gente ir coletando ali dados, né, dentro da área de people. Depois disso, você trouxe, o Lucas também trouxe isso muito bem. De que adianta eu gerar um monte de dados, 1 milhão de dados, se eu não tenho a pergunta? E a pergunta ela tem que estar treinada com a estratégia da empresa. Qual é o objetivo? Para que eu estou gerando tudo isso? Para que eu estou contratando tudo isso? Para que eu estou buscando remuneração mais atrativa, um pacote de benefícios mais atrativo? Tudo isso tem que me trazer respostas para a pergunta principal aí. Então, às vezes também a gente vê muito RH perdido, gera muito dados, faz muitas coisas, faz muitas ações, mas que não nos dizem nada. Então, tem que ter um objetivo que vai em comum com o objetivo central da empresa, né? E por último, e acho que, como a gente falou, como você também trouxe, atrelar essa pergunta, esses objetivos, esse objetivo principal da empresa, com metas e indicadores aí do RH, né? De people. Porque aí a gente consegue trabalhar as nossas metas, trabalhar os nossos indicadores,
que conversam com o indicador principal aí, com o objetivo principal da empresa. Eu acho que minha dica que eu deixo aqui, principalmente para nossos colegas aí de RH, é isso. E às vezes a gente fica mergulhado em processos, né, principalmente ali de DP, de contratação, e a gente esquece de mergulhar aí na estratégia da empresa, de conhecer um pouquinho mais, de sair ali e conhecer um pouquinho mais da estratégia para poder casar os nossos indicadores de people com os indicadores principais da empresa aí e ser estratégico. O famoso RH estratégico, o famoso RH ágil que a gente ouve o tempo todo, basicamente é isso. E você? Nossa, não, acho que você super resumiu aí um pouco do nossa breve conversa hoje, né, que a gente teve aqui, bem rapidinho, mas esse ponto de saber ouvir, né, acho que saber ouvir é essencial, né, para a área de people. Então, saber ouvir o negócio, saber ouvir executivos, saber ouvir as necessidades das pessoas, perceber o perfil das pessoas, né, é essencial para a gente construir, né, realmente estratégias hoje de programas e de remuneração. E esse ouvir pode ser por pesquisas, grupos, né, de conversas, então tem N metodologias aí em Analytics, né? One-on-ones, processo de one-on-ones, né? Exato, As pessoas fazem exato. muito isso. Então, tem muita metodologia que a gente pode ter aí para conseguir perceber, ter essa percepção, né, e ter essa análise depois, o que a empresa e o que as pessoas estão dizendo, né, e aí sim tomar uma decisão sobre isso. Eu acho que o papel da área de people como um todo, e aí falando mais específico aqui de remuneração benefícios, acho que fazer essas perguntas. Conseguir fazer essas perguntas, né, e entender as problemáticas, refletir sobre isso, né, e trazer, então, para áreas mais específicas que vão conseguir ajudar a gente a trazer uma solução aí mais assertiva, né, com base em dados. Isso aí. Mas acho que é basicamente isso, né, Nay? É isso aí, Dani. Nossa, foi uma delícia o nosso bate-papo. Adorei de verdade. Aprendi muito. E eu queria agradecer você, Dani, um prazer te conhecer, um prazer trocar isso aqui com você. Espero que a gente continue aí nos bastidores. E agradecer a Acreditas pelo convite e a todo mundo que participou aqui, que dispôs desse tempo para ficar aqui nos ouvindo e aprender um pouco mais e ter essa troca com a gente. Boa, agradeço também, super, um prazer gigante te conhecer, Nay. Tá? Então, obrigada, pessoal. A gente tem nossos contatos aí. Vocês podem nos achar em LinkedIn, então... é verdade. O meu LinkedIn está como Nayara Neres, então todo mundo me Perfeito. encontra. O meu também, Daniele Kern. Então, a gente continua esse papo a partir daqui, né? Exatamente. Com as pessoas. Bom, obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.